Oi, gente, começando mais um vídeo pra vocês. Eu acho que eu tenho que olhar pra cá. Oi, gente, começando mais um vídeo pra vocês. E hoje eu quero contar um pouquinho pra vocês da minha experiência na amamentação. Tenho 2 filhos, quero contar um pouquinho da experiência com o primeiro filho e com o segundo. Eu amamentei o meu primeiro filho, o Heitor, até 1 ano e 7 meses. Queria amamentar mais, confesso, queria aumentar até os 2, mas ele desmamou sozinho, né, gente? Entre aspas, porque com 1 ano de idade, o meu pediatra liberou o leite de vaca integral, né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a introduzir o leite, né? Aí eu comecei a introduzir na mamadeira. Aí depois daquilo, depois que eu comecei a introduzir o leite de vaca, ele desmamou sozinho, com 1 ano e 7. Eu lembro de uma noite, na última noite que eu tentei dar uma mamar pra ele, que ele mamava sempre antes de dormir, né? E ele rejeitou o peito e eu lembro de chorar com meu marido, falando, ele não quer mais o meu peito, não quer mais o meu leite. Aí depois daquele tempo, depois daquele momento, ele já não mamou mais, não quis. Aí ele começou já a tomar o leite da vaca, né? E com certeza tinha uma alimentação saudável, ele come saudável até hoje, ele gosta. E eu quero contar pra vocês um pouquinho. No começo não foi fácil, não pesquisei nada no meu primeiro filho, na primeira gestação, não pesquisei nada sobre a amamentação. Eu até cheguei a falar pra minha mãe, pra algumas pessoas ao meu redor, falando, por que vocês não me avisaram que era tão difícil assim, que não era fácil? Chorando. Mas então, não pesquisei nada sobre a amamentação. Eu pesquisei muito sobre parto, era o que eu tava preocupada. Então, eu pesquisei muito sobre parto normal. Pesquisei mais sobre parto normal, porque era a via de parto que eu queria fazer. Mas pesquisei algumas cesáreas também, porque cesárea salva vidas, gente. Então, eu pesquisei muito sobre parto, sobre enxoval, sobre quartinho, mas a amamentação, nada, zero. Então, quando ele nasceu, não foi fácil, foi muito novo, não sabia o que eu ia sentir, o que ia passar. Então, eu lembro que assim que ele nasceu, colocaram ele no meu peito, eu lembro de achar a sensação meio estranha, sabe, de estar mamando. Então, a partir daquele momento, ele já foi no quarto comigo e toda vez que ele queria mamar, né, e eu tentava colocar ele no peito. Na verdade, nas primeiras vezes, assim, eu tinha... Na maternidade mesmo, acho que já passaram essa informação errada pra mim, que ele tinha que mamar, ou eu entendi errado, que ele tinha que mamar de 3 em 3 horas, e ele ficava chorando, porque tava com fome, e eu lá, não, é de 3 em 3 horas, acho que ele não tá com fome não, aí ele chorando lá, né, que às vezes nem é tanta fome, mas é o aconchego, é o carinho, né, gente? Então, eu tinha esse negócio na minha cabeça, de dar de 3 em 3 horas, então ele chorava muito. E eu lembro que na maternidade mesmo, entrou uma enfermeira no meu quarto e eu tava lá, ele chorando, e eu falando pra enfermeira, mas eu acabei de dar mamar pra ele, não faz nem meia hora. Ela falando, então você não trouxe chupeta? Olha pra você ver, gente, não trouxe chupeta? Dá chupeta pra ele, tem necessidade de sucção. Então dá chupeta pra ele que vai ficar mais calmo. Eu lembro de dar chupeta pra ele e realmente ele ficou mais calminho, mas não durava tanto não, gente. Ele ficava calminho, depois chorava, aí ficava calminho, depois chorava, e depois esgoelava porque tava com fome mesmo. Aí lá dava o peito, e a partir daquele momento meu peito já foi ficando mais sensível, mas na verdade ficou sensível, eu lembro de ficar sensível. Mas o caos mesmo foi quando eu cheguei em casa, que o meu leite começou a descer, né, a pojadura, aí meu peito ficou inchado, um monte de pedra de leite, assim, ficou quente, sabe? Aí que eu tive a noção, o desperto de começar a pesquisar sobre a amamentação. Na verdade, eu fui pesquisar sobre a descida do leite. Aí naquele momento, né, já começou a vir as informações, né, de como aliviar o peito, fazer massagem, chacoalhar, né, fazer massagem na auréola, quando o bebê pegar, tá molinho e assim não ficar soltando do peito, né. Então, a partir daquele momento foi que eu comecei a pesquisar sobre a amamentação.
E nesse momento já meu peito já estava rachado, já estava sangrando, o Heitor chorando de fome. Foi aí que eu comecei também, veio para mim a informação da livre demanda, né? Que toda vez que o bebê ter a vontade, ter a fome de estar no peito, colocar no peito, porque é assim que o seu corpo vai entendendo que tem um bebezinho lá sugando, e assim vai, né, descer mais o leite, não vai faltar o leite. Então foi a partir daquele momento que eu comecei a pesquisar e as coisas começou a andar, minha mente começou a abrir, mas ainda tava, né, a briga, né, do Heitor com o meu peito. Eu lembro de chorar bastante, porque ele chorava também de fome e a gente não acertava a pega. Eu lembro de ir na pediatra e chegar lá e ter a informação de que meu filho não estava, né, com o peso ideal, que faltava um pouco ainda, e naquele momento ela passou para mim a fórmula. Eu lembro de que tava eu, minha mãe e minha irmã, e eu chorar muito para minha mãe, falando: ai mãe, não acredito que eu vou ter que dar fórmula, eu queria tanto amamentar. E minha mãe me consolando naquele momento, eu falando: Sabrina, você viu que ela falou que é até ele ganhar peso? Você não vai tirar ele do peito, você só vai complementar para ele ganhar o peso. E eu lembro que eu nem tinha mamadeira em casa, eu tinha uma desse tamanhozinho assim, mas era o suficiente. Eu lembro de dar o leite para ele da forma e ele mamar aquele leite e ele dormir. E eu, no mesmo momento, ficar aliviada e chorar também, porque eu não tava conseguindo alimentar ele do meu leite, né? Mas a partir daquele momento também, na minha angústia, eu tenho uma tia que é a irmã do meu pai. Ela é enfermeira na ala da maternidade, ela cuida de bebezinho, de mãezinha, né? Eu lembro de ela ir lá em casa, ser prestativa comigo, me ensinar, né? Porque a gente tem informação na internet, mas nada melhor do que uma pessoa, pessoalmente, que saiba, né, o que tá fazendo, como que faz. E eu lembro dela ajudar eu a colocar o Heitor no peito e falar: não, Sabrina, tá certinho, é isso mesmo. E começou a passar informação para mim e falando assim: ó, primeiro você dá o peito, assim que você vê que ele tá cansadinho ou soltou do peito, você vai lá e dá a forma para complementar, para ele não ficar sem ganhar peso. Mas você vai ver que conforme vai passando o tempo, você vai vendo que ele vai ficando satisfeito só com o seu peito. E foi assim que aconteceu, gente, na minha primeira experiência. A gente foi se ajustando, o primeiro mês foi muito difícil, mas eu não desisti. Na verdade, nunca passou na minha mente de desistir, porque eu fui pesquisando e eu percebi que não era só eu que passava aquilo. E a gente tem que ter persistente, então eu persisti muito, muito, muito mesmo. Eu não me importava se o peito tava sangrando, é claro que doía, gente. Toda vez que eu colocava o Heitor no peito, toda vez que ele chorava pra mamar, na verdade, eu já chorava junto, porque eu já sabia a dor que eu ia sentir. Mas mesmo assim eu colocava ele no peito, chorando mesmo. E assim foi até as coisas conseguir se ajustar e eu consegui amamentar ele até o ano e 7. No meu segundo filho, já foi muito diferente, porque eu já sabia que eu tinha que... Já sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer, mas mesmo assim eu não deixei de pesquisar. A primeira coisa que eu fiz, quando eu descobri que eu estava grávida, foi começar os meus estudos na amamentação de novo. Aí eu peguei um monte de experiência, gente. Eu fui pesquisando, que nem esses vídeos que eu tô fazendo, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu sei que tem mãezinha que tá pesquisando. E o meu conselho é esse mesmo: pesquisa vários tipos de experiência, porque cada bebê é um bebê. Tem um bebê mais comilão, tem um bebê mais calminho, que não mama tanto. A gente não sabe qual que vai ser a personalidade do nosso filho, né? Então, o conselho que eu dou é sempre pegar experiências diferentes de amamentação, para quando, né, o seu filho nascer, você tá preparada para aquilo e conseguir ter sucesso na amamentação. Então foi assim que eu fiz, eu pesquisei muito, olhei muito no YouTube também, que nem no vídeo que eu tô fazendo, no Instagram tem bastante coisa também, páginas sobre amamentação, muito legal sobre porpério também, pesquisar sobre porpério é muito importante também. Não deixe de pesquisar, porque muitas das vezes, o meu primeiro filho, eu nem sabia o que era porpério, foi descobrir depois também.
Não culpo, né, as pessoas que estavam do meu lado, porque antigamente a gente não tinha tanta informação que nem a gente tem hoje. Então, aproveitem, gente. Se informe, estudem bastante sobre a amamentação. Voltando ao meu segundo filho, na maternidade, eu tive ele na mesma maternidade que eu tive meu primeiro filho. Então, assim que ele nasceu, já colocaram ele no meu peito. Então, já tive noção que é livre demanda, assim que ele queria mamar, ou ver que ele estava procurando, já colocava ele no meu peito. Então, os primeiros dias não foi fácil. O Ravizinho é um bebezinho que gosta de mamar, que gosta de colo, que gosta de aconchego. Então, na primeira noite já não foi fácil. Eu passei a primeira noite em claro, mas eu tava lá persistente. Tava com sono? Tava, porque pra ter ele não foi fácil, gente. Eu tive contração uma semana, então uma semana eu já não dormia direito. Então, quando eu tive ele, já estava exausta, mas eu não desisti. Tava lá morrendo, de sono, de canseira, mas toda vez que ele queria ir pro peito, queria ir pro colo, ficar lá chupetando, eu colocava ele no peito. Então, a primeira noite eu passei em claro. Eu lembro de uma enfermeira chegar no quarto e ver minha situação e falou assim: passou a noite em claro, né, mãezinha? Aí eu falei assim, ó, passei. Então foi assim, gente. Toda vez que ele queria ir pro peito, eu colocava ele no peito. Pesquisei bastante sobre a pega correta. Então, o bebezinho não nasce sabendo de nada. Tá chovendo lá fora, não sei se vocês vão ouvir o barulho de chuva. O bebezinho não nasce sabendo, então a gente tem que ensinar eles. Então, toda vez que ele pegava no meu peito e não fazia a pega correta, eu tirava ele com todo cuidado, é óbvio. Tirava ele lá e colocava ele para ele pegar certinho, para não machucar. Porque se vocês deixarem eles mamando errado, vai fissurar, vai sangrar, vai rachar. Então, é importante a pega correta. Também não é só pega correta, é posição correta, dependendo do tipo de peito que você tem, se é maior, se é menor. Gente, pesquisem, porque tem tudo isso. O neném ficar grudadinho, porque quando eles estão maiores, eles já mamam mais, né, livre. Quando é recém-nascido nosso, tem que colocar eles bem aconchegadinho assim, aconchegar bastante eles pertinho do pivo do peito para eles conseguirem mamar. Se deixar eles meio assim, a pega não vai ficar correta, então tem que colocar pertinho. Não comprei aquelas pomadinhas, porque eu comprei no primeiro filho e não deu muito certo. Ele ficava escapando assim, não deu muito certo. Então, basicamente, o que eu fiz foi estudar bastante e sobre a pega correta, sobre posição, livre demanda é importante. Eu lembro também que quando eu fui ter alta da maternidade, eu percebi que o meu leite já estava descendo, não era apojadura, mas ele já estava descendo, o peito já estava um pouco mais inchado, assim. E eu lembro que quando foi o dia da alta, chegou a enfermeira para dar alta para mim, a médica, na verdade, né, para dar alta para mim, e eu falando para ela: eu acho que meu leite já tá descendo. E ela explicando para mim: não, mãezinha, é que eu acho que ela não sabia que era meu segundo filho. Ela falou: não, mãezinha, agora é só o colostro, a primeira vacina do neném. Ela explicou tudo pra mim. Aí eu lembro que ela foi examinar o meu peito e ela apertou o meu peito assim e começou a sair um liquidinho transparente assim. Ela assustou: mãezinha, já tá descendo o seu leite. Aí eu falei assim: viu, tava certo. Então, gente, é importante a livre demanda. E foi assim. No primeiro mês também não foi fácil. Meu bico do peito ficou sensível, doeu bastante para amamentar, mas não rachou, não fissurou, não saiu sangue que nem no meu primeiro filho, que ele chegava a mamar e gorfar o sangue também. Então, a segunda experiência foi bem mais fácil para mim. Não fiquei só na experiência do meu primeiro filho, eu pesquisei bastante, como eu falei para vocês, porque o bebezinho tem personalidades diferentes. Então é isso, gente. O Ravizinho tá com 3 meses, estamos aumentando ele exclusivamente, sem água, sem nada, só o leite mesmo. Que nem fala, né? Não é fácil. Agora a gente tá na época do calor, então às vezes ele não mama por fome, ele mama por sede também. Então tem que estar lá, né? Presente pro neném. Mas é tão prazeroso, gente. O Ravizinho mama e fica olhando pra mim, dá risada. Ai, gente, que delícia. Eu amo amamentar, eu sou suspeita pra falar, porque eu amo amamentar. Então, eu desejo sucesso pra vocês. Vocês, mamãe, que querem amamentar.
sucesso, que dê tudo certo. Pesquise bastante, tem bastante informação para nós aí na internet, no Instagram, no YouTube, no Google. Pesquise bastante, tá? Então é isso. Espero ter ajudado vocês com a minha experiência. Se você tiver gestante que tem uma boa hora, se você tá com o bebezinho aí, que você consiga aumentar e tenha sucesso, tá bom? Então, até o próximo vídeo e tchau! But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun?